Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Meus amados, nós iniciamos uma sequência de mensagens, escatologia, doutrina das últimas coisas. O Senhor tem nos despertado para falar deste assunto com a sua amada igreja, e eu tenho consciência de que Deus é quem dirige a sua igreja, e Ele coloca no coração daquele a quem Ele tem colocado diante da igreja, aquele a quem Ele tem dado à igreja, aquilo que Ele deseja falar. Então eu sinto que Deus deseja comunicar isso para a sua igreja. Não é um assunto novo, é um assunto já muito tratado, mas o Senhor deseja que ele seja outra vez falado e relembrado para que a nossa fé seja sempre viva, fervente, latente nessas promessas gloriosas. O arrebatamento, a ressurreição, a segunda vinda do Senhor é um dos temas mais gloriosos. A morte e a ressurreição de Jesus é um fato consumado, certo, é um fato que não tem mais nenhuma dúvida, mas que os eventos que ainda irão acontecer são a esperança da igreja. A fé, a nossa fé está depositada na morte e na ressurreição de Jesus, porque cremos que Ele é o Filho de Deus, ressurreto, a qual Deus enviou, para que através da sua vida nós pudéssemos ter as nossas vidas resgatadas do pecado, do mundo, das garras do inimigo, e vir a liberdade da luz. E agora o Senhor deposita no nosso coração uma esperança baseada numa promessa gloriosa que Ele faz quando Ele diz que iria preparar-nos lugar. Eu digo preparar-nos. Ele diz preparar-vos, mas eu digo preparar-nos um lugar. E quando Ele fizesse isso, Ele voltaria outra vez para nos levar, para que onde Ele estiver, nós também estivéssemos. Aqui Paulo repete essa verdade quando diz que assim estaremos sempre com o Senhor, porque essa é a vontade do Senhor, que nós estejamos sempre com Ele. A nossa vida, ela é carregada de muitas adversidades, tristezas. A morte física, ela é uma realidade que nós não podemos mudar. Dentro do ser humano existe um desejo intrínseco no profundo da alma de viver para sempre. Eclesiastes vai dizer que a eternidade foi colocada no coração do homem, e ele não compreende, porque esse grito ele vem de dentro da alma do homem. E essa verdade também se expressa na forma como o homem age. A medicina e tantas outras coisas que tem sido inventado pela ciência para prolongar a vida humana, é um desejo inconsciente desta vida imortal, de não experimentar da sepultura. Mas a sepultura, ela é dura, e ela faz parte da realidade humana. Nós não podemos negar. Se nós pararmos por um instante, nós não vamos encontrar nenhuma pessoa com mais de 150 anos ou 200 anos de idade. Todos, em um determinado momento, terá que experimentar da sepultura, exceto se Jesus voltar naquela geração ou nesta geração. Mas mesmo que isso aconteça, isso para os crentes é uma glória, porque nós vivemos por essa esperança, e se morremos fisicamente, morremos com esta esperança. Esta esperança, meus amados irmãos, é a principal e maior esperança da igreja, de que Jesus Cristo voltará, e se nós descermos da sepultura, ouviremos a sua voz e seremos levantados em um corpo glorioso. O tema que nós decidimos abordar desta oportunidade é ressurreição e arrebatamento. Nós começamos falando sobre as 4 vestimentas, tomamos essa metáfora para falar sobre as diversas condições do ser humano. E nós dissemos que a primeira vestimenta era a vestimenta do pecado, da iniquidade. A segunda vestimenta era a vestimenta da justificação. E a terceira vestimenta
a vestimenta da santificação. E depois nós falamos da quarta vestimenta, a vestimenta da glorificação. Como nós havíamos terminado com esta quarta vestimenta, a vestimenta da glorificação, decidimos então dar início a essa sequência de mensagens a partir do tema glorificação do corpo. E a partir de uma palavra de Paulo, que está em Romanos capítulo 8, verso 30, onde ele diz: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Nós tratamos com a amada igreja e falamos das duas glorificações. A glorificação interna, que é um processo contínuo, onde Deus ele imprime o caráter dele em nós, onde nós vamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem de Cristo, onde o nosso comportamento, a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar se assemelha cada vez com a forma de ser e pensar de Jesus Cristo, o que nós chamamos de santificação. E a glorificação externa, onde em um momento nós seremos transformados num corpo de glória. Esse foi o tema da doutrina passada, alguns irmãos não estavam presentes. E outra coisa que eu devo também alertar, é que eu vou estar sempre repetindo, porque na repetição existe a memorização. Então, vamos repetindo sempre a mesma coisa para que os irmãos memorizem. E se nós já tratamos da glorificação, uma sequência natural disso seria falar da ressurreição e do arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, meus amados irmãos, os eventos da história se dividirão em dois. Haverá eventos acontecendo no céu e haverá eventos acontecendo na terra. Quando a igreja do Senhor for arrebatada no céu, lá ela vai estar diante do Senhor Jesus Cristo, no tribunal de Cristo, para receber a recompensa pelas suas obras. É o tribunal da recompensa. E aquilo que você fez em Cristo aqui na terra está registrado nos livros do Senhor. E Ele te galardoará de acordo com o teu comportamento, de acordo com a tua atitude, de acordo com as tuas obras. E logo após nós sairmos do tribunal de Cristo, nós adentraremos a bodas do Cordeiro, a festa do grande casamento do Cordeiro. Enquanto isso, aqui na terra, vai estar desenrolando a grande tribulação. Será 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio de uma tribulação nunca vista antes, também conhecido dia da ira do Senhor. Nesse período o Senhor estará derramando sobre os ímpios, sobre os incrédulos aqui na terra, as suas 7 taças da ira. Serão 7 trombetas, 7 taças derramadas da ira sobre a humanidade. E a palavra do Senhor diz que será um tempo como nunca se viu antes. Então haverá 2 eventos acontecendo. E finalmente, depois do 7º ano, Jesus Cristo virá com poder e glória, com seus anjos e a sua igreja. Virá para livrar Israel, porque estará cercada contra os seus inimigos. O Jesus que subiu do Monte das Oliveiras, e que os anjos disseram que voltaria, assim como foi, ele descerá e pisará no Monte das Oliveiras. Isso foi profetizado por Zacarias. Então Jesus Cristo, ele vencerá todos os inimigos. Satanás será preso por 1000 anos. E a igreja irá governar com Cristo durante 1000 anos. E quando terminar esse período de 1000 anos, Satanás será solto. E ele vai regimentar nações contra o Cordeiro e a sua igreja. Isso ele fará por um breve momento, porque Jesus finalmente derrota todos os rebeldes e lança Satanás, a morte, o Hades e todos os seus aliados no lago do fogo ardente. Aí finalmente virá o grande trono branco, onde as pessoas serão julgadas, os ímpios desde o começo da terra. O primeiro ímpio, lá do comecinho da terra, do começo da humanidade. Todos estarão lá diante do grande trono branco para serem julgados pelas suas obras e condenados e lançados no lago de enxofre. Então finalmente virá a nova Jerusalém e nós reinaremos com Cristo eternamente. Todos esses assuntos nós vamos tratar um a um. Daqui para frente o assunto vai evoluindo e nós vamos compreendendo cada um desses. Eu me recordo de ter tratado desse assunto na Cidade Alta, e quando terminou, uma jovem me aguardava e disse: pastor, quer dizer que nós vamos voltar para a terra de novo? Depois de tudo isso, E ela não queria aceitar a questão do milênio. É uma realidade. Mas não será como se vive hoje. Será completamente diferente. Será algo maravilhoso, será algo glorioso. A igreja estará imortalizada. Ela não se casará, nem se dará em casamento. Aleluia. Mas no seu corpo glorificado como de Cristo, governará as nações com Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Diga amém.
Glória a Jesus. Então, meus amados, nós vamos falar da segunda vinda de Cristo. E se nós falamos da segunda vinda de Cristo, é porque houve uma primeira vinda de Cristo. E essa primeira vinda de Cristo foi o seu nascimento virginal. Jesus Cristo, como Deus, ele sempre existiu. Mas o Jesus Cristo histórico, ele entra na história da humanidade através do seu nascimento, através de Maria. Jesus Cristo, essa é a primeira vinda dele. Ele cresce e a partir dos seus 33 anos, ou 30 anos, ele começa a exercer o seu ministério terreno por volta de 3 anos e meio. E aí ele cumpre o propósito para o qual veio, que era ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é crucificado, ao terceiro dia ele ressuscita. E depois que ele ressuscita, ele ainda passa 40 dias ministrando aos seus discípulos. Então, finalmente, do Monte das Oliveiras, ele ascende aos céus. E os discípulos estavam olhando para cima, quando os anjos se aproximam e perguntam: varões galileus, por que estáis olhando esse Jesus? Da mesma forma que vocês estão indo, ele também voltará. Essa era uma promessa também feita através dos anjos, de que Jesus Cristo voltaria. Ele já havia dito em João capítulo 14. Agora está sendo repetido pelos seus anjos, de forma que arrebatamento está associado à segunda volta do Senhor Jesus. Nós podemos entender então que está ligado a este retorno, a segunda volta do Senhor Jesus. Essa segunda volta de Jesus, meus amados irmãos, ela é amplamente tratado nas Escrituras. São 1846 referências à segunda volta do nosso Senhor Jesus. No Antigo Testamento são 1527 citações a respeito da volta do Senhor. E no Novo Testamento são 319 referências a respeito da volta do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo tratou pelo menos 50 vezes sobre esse tema. De forma que é um tema bastante tratado, amplamente ensinado nas Sagradas Escrituras. Zacarias havia profetizado a respeito disso. Vou fazer a leitura. Diz assim: naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra parte para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim, como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os anjos contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, já havia sido profetizado no Antigo Testamento de diversas formas a respeito desta segunda vinda. Daniel também trata desse tema. Ele diz, no capítulo 12, verso 1 e verso 2: e naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Preste atenção. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Esta mesma verdade também foi enfatizada por Jesus. Ele vai dizer em Mateus capítulo 24, quando ele está fazendo aquele sermão das últimas coisas, sermão do monte, capítulo 24, verso 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. De forma, meus amados irmãos, que a segunda vinda de Jesus é uma verdade incontestável. Isso vai acontecer. E os eventos da história nos testificam a respeito dessas coisas. Mas é importante que a igreja saiba que o evento da volta do Senhor se divide em duas fases. Tivemos a primeira vinda do Senhor, a sua ascensão. Teremos a segunda vinda do Senhor. E a segunda vinda do Senhor se divide em duas fases. Em quantas fases, igreja? Em duas fases. A primeira fase, ela será repentina, será rápida e invisível. Jesus Cristo não descerá até a terra, mas a igreja será arrebatada. Os mortos ressuscitarão, receberão corpo de glória, e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados, e juntos subirão aos ares ao encontro do Senhor. A segunda vinda, ele virá com a igreja e com seus santos anjos. Essa segunda vinda será um evento visível, todo olho verá. Jesus Cristo virá para julgar. No primeiro, para preservar, e no segundo, para julgar. De forma que eu quero detalhar rapidamente essas duas fases. A primeira vinda, ou a primeira fase da primeira vinda,
e a segunda fase, primeira fase da segunda vinda e segunda fase da segunda vinda. Então, na primeira fase da segunda vinda, meus amados irmãos, que nós chamamos de arrebatamento, ela será marcada pela rapidez. Será algo rápido, como diz 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, o que caracterizará o arrebatamento será muito rápido. Não dará tempo pensar. Não dará tempo se arrepender. Não dará tempo sair para comprar azeite. Aleluia. Temos que estar prontos. Temos que estar em dia com o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Tem coisas, amada igreja, que não nos custa nada. É apenas se voltar para o Senhor, arrependimento, pedindo misericórdia, e o Senhor perdoa, e o Senhor restaura, e o Senhor levanta. Glória a Jesus. A segunda característica dessa primeira fase é que será repentino. Mateus capítulo 25, verso 13. Diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É repentino, é rápido, pode dar-se a qualquer momento, pode dar-se agora mesmo. Aleluia. Pode ser antes do final deste culto. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente não consegue mensurar a grandiosidade e gloriosidade das coisas. Por exemplo, um exemplo simples que facilita o nosso entendimento. Às vezes você estuda, passa 4 anos se dedicando a uma formatura e você só pensa em se formar. Você está tão dedicado ali ao esforço de estudar, ler muitos livros, fazer muito trabalho, ir para a faculdade, às vezes se alimentando ruim. Mas, finalmente, quando você termina a faculdade, que você vai receber o diploma, eles marcam o dia da formatura. E aí eles te dizem: olha, compre aí a beca, compre a roupa assim e tal. Você compra o chapéu, compra tudo lá bonitinho. E até então parece um sonho, você não está tendo noção da realidade. Mas quando você entra naquele salão cheio de pessoas te olhando, aleluia, para que você finalmente vá até o púlpito, ou a tribuna, receber o seu diploma, que você começa a caminhar em direção, e aí você começa a pensar: veja onde estou, finalmente eu consegui. Aí começa o seu coração a ser invadido de uma alegria, aleluia. Aquilo que você não pensava ou não imaginava é uma realidade. Nós vivemos esta realidade terrena, e às vezes nós não nos damos conta de quão gloriosa é esta promessa do Senhor. Quando nós estivermos subindo ao encontro de Jesus, eu não sei se dará tempo nós termos alguma consciência disso, mas com certeza quando nós nos dermos conta diante do Senhor, nosso coração se inundará de uma alegria inexplicável. É quando nós nos daremos conta de que toda luta, toda dificuldade, todo sofrimento, toda renúncia terá valido a pena. Glória a Jesus. Aleluia. E então esse evento é marcado pela sua rapidez, pela sua repentinidade e por sua invisibilidade. É invisível ao olho humano. Por ser um arrebatamento, um rapto, ninguém verá. Então essa primeira fase da segunda vinda do Senhor não será visto pela terra. Há quem diga que já estão preparando o argumento para isso, né? Já faz alguns anos que já estão falando ou estão reconhecendo a existência de OVNIs, né? Agora, recentemente, a Defesa Aérea Americana soltou uma nota reconhecendo algo que não era um OVNI, né? Então, aí estará o argumento para o sumiço da igreja do Senhor. Agora, será um sumiço perceptível, sim ou não? Imagine quantas pessoas sumirão desta terra. E os diversos postos que estavam sendo ocupados por estas pessoas. Há um comentário, não sei se isso é verdade, se é fato ou se é apenas um mito, que as empresas aéreas sempre mantêm 2 pilotos, né, de religiões diferentes. Eu não sei se isso é mito, mas deveria ser verdade se for mito. Porque se Jesus Cristo voltar, for 2 crentes fiéis ao Senhor, esse avião com certeza vai cair, aleluia, e só vai escapar os crentes fiéis que estiverem lá atrás. Todos os demais vão cair junto com o avião. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, meus amados, além dessas características, haverá a característica mais marcante,
que é a ressurreição dos mortos. E ela é a base da fé da igreja. Paulo vai dizer, em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 13 ao 20, o seguinte: e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Esta passagem que eu cito para os irmãos é para mostrar para os irmãos que a fé e a esperança do crente está firmemente ancorado nesta promessa e nesta verdade. De tal modo que Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, a nossa pregação, e não há sentido algum de nós estarmos aqui nesta noite. Todo mundo pode ir para casa e viver a sua vida. Mas o fato é que Jesus Cristo sim morreu e ressuscitou, fazendo-se a primícia, ou seja, o primeiro, aleluia, de muitos. Glória a Jesus, aleluia. E essa promessa tem que estar latente no coração da igreja. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Nós não devemos ficar tristes como aqueles que não têm esperança. E aí está o ponto-chave. Eu me recordo do velório da irmã Maria, e me recordo com muita tristeza, com dor. Tive o prazer de conhecê-la, a mãe do irmão Freitas. Sei que era uma mulher de oração. E a irmã Jane, com algumas irmãs, quando estiveram ali na casa dela, pôde sentir a presença de Deus que era real naquele lugar. Então a partida da irmã Maria, com certeza, foi sentida por muitos. E eu estava, naquele momento, meditando naquela realidade. E o Senhor me dizia, e eu compartilhei com os irmãos, que a tristeza ela é uma realidade de todos nós, quando estamos nos deparando com a partida de pessoas que nós amamos. Nós não podemos dizer que não nos entristecemos. Você não vai ver ninguém tocando aí uma banda e pulando de alegria quando alguém parte. Embora nós saibamos e tenhamos essa esperança. O fato é que nós, igreja do Senhor, nós não nos entristecemos como aqueles que não têm esperança. A tristeza que toma o nosso coração diante desses eventos, na verdade, é uma tristeza da partida. Não que não haja esperança, porque sabemos que haverá um encontro. Sabemos que um dia nós estaremos juntos, e os nossos entes queridos que já partiram estarão conosco para sempre. E há uma toda discussão se recordaremos ou não. Eu digo que se nós não nos recordarmos, não fará nenhum sentido. O bom de tudo é recordar de todo o sofrimento que nós vivemos nessa terra. O bom de tudo é nós encontrarmos nossos entes queridos e saber quem são, e saber o quanto nós o amamos e abraçá-los. A gratidão parte de um coração que sabe se recordar. Nós chegamos na casa do Senhor e começamos a nos recordar de todos os benefícios que Deus tem feito a nós, e nossa alma se abre diante do Senhor em gratidão a Ele, porque nós reconhecemos que as benéficas do Senhor nos alcançam. Recordação, nós nos lembramos disso. O ingrato é aquele que nunca se recorda do bem que fizeram por ele, nunca consegue lembrar. Está sempre diante de Deus reclamando e pedindo, mas nunca consegue lembrar dos benefícios que Deus já tem feito. Por isso que eu digo que a adoração nasce de um coração grato, que sabe se recordar daquilo que foi feito por Ele. Glória a Jesus. Então há tristeza pelos que partem, mas não como aqueles que não têm esperança. Glória a Jesus. Porque se cremos que Jesus morreu, e aqui está fundamentada a nossa fé. A nossa fé está fundamentada de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Assim também os que já em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor. Paulo não está dizendo algo dele. Ele recebeu esta verdade. Glória a Jesus.
Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, do que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Por que Paulo tinha necessidade de dizer isso? Ele estava falando para os irmãos de Tessalônica. Porque assim como Paulo, recorda, irmão, que a carta de Tessalonicenses foi a primeira carta escrita. Então, aqui Paulo está no princípio do seu ministério. E no coração de todos os irmãos havia esperança de que Jesus Cristo voltava naquele tempo. A igreja de Jerusalém, os irmãos estavam vendendo tudo, vendiam todos os seus bens, suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos. E eles viviam como uma comunidade, comendo daquilo que eles venderam. Porque na percepção dele, logo Jesus Cristo voltaria, então não necessitariam de nada mais daquilo. Os tessalonicenses, alguns haviam até deixado de trabalhar, porque eles aguardavam Jesus naquele tempo. Mas de repente alguns irmãos começaram a falecer. E eles pensavam que a esperança da volta do Senhor era somente em vida. E aqui Paulo está dizendo não, porque aqueles que morreram, nós não iremos na frente. Nós não precederemos, não iremos adiante deles. Mas antes, eles serão primeiro ressuscitados e glorificados. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Jesus Cristo declarou que será a sua voz que desencadeará a ressurreição. Ele diz, em João capítulo 5, verso 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E aos que fizeram bem, sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal, para a ressurreição da condenação. Portanto, meus irmãos, já não resta nenhuma dúvida para nós de que este evento vai acontecer. É o evento mais marcante do arrebatamento, a ressurreição dos mortos e a nossa transformação. No entanto, nesta passagem que eu acabei de ler, Jesus Cristo nos fornece uma informação adicional. Ele diz que não somente os que fizeram bem sairão para a ressurreição, mas também os que fizeram mal ressuscitarão para a condenação. Então quero dizer para a igreja, quero informar para a igreja, que haverá duas ressurreições. No primeiro evento da segunda vinda, haverá a ressurreição dos santos, daqueles que dormiram no Senhor. Somente os santos, os fiéis, serão ressuscitados. Todos os infiéis, desde do início da humanidade, até o final do milênio, todos eles ressuscitarão depois do milênio. Eles serão ressuscitados para serem julgados por suas obras e condenados. Portanto, haverá duas ressurreições. A primeira ressurreição no arrebatamento, ressurreição dos justos. Esses não experimentarão mais da segunda morte. Glória a Deus. E aí, não haverá ressurreição até o fim, quando os injustos serão levantados dos sepulcros para serem julgados por suas obras. Eu falei que não haverá ressurreição até o fim, mas no período de tribulação haverá ressurreição, nós vamos tratar sobre isso depois. Mas eu estou falando em termos de fase. Nessa primeira fase da segunda vinda do Senhor, só ressuscitarão os justos. Os ímpios serão ressuscitados no final para serem julgados por suas obras. Amém? Essa verdade também é tratada por Daniel no capítulo 12, verso 2, quando ele diz, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quando é tratado junto, parece um evento só. Mas aqui eles estão tratando de dois eventos diferentes. E aí, onde surgem as interpretações equivocadas. Porque aqui nós temos uma revelação, meus amados irmãos, do Antigo Testamento. Nós devemos nos recordar, e eu peço a atenção dos irmãos, nós devemos nos recordar que a revelação de Deus é progressiva. Diga comigo, progressiva. Então ela vai aumentando à medida que ela vai sendo revelada. E quando no Antigo Testamento se tratava de um evento, era tratado a uma distância. E quando você vê dois objetos à distância, parecem serem iguais. Quando nós olhamos para o céu, nós observamos estrelas. E tem estrelas que possuem mais ou menos o mesmo brilho percebido a olho nu. Sim ou não? Mas quando a gente observa, estuda, a gente percebe que, na verdade, uma está muito distante, anos-luz de diferença de uma para outra. Mas quem olha a distância, parece que todas estão no mesmo plano. Assim a revelação divina, quando foi tratado falando da ressurreição, aqui já estava dizendo que haveria duas ressurreições. Uma no arrebatamento do Senhor e a outra no julgamento final. Nós vemos também isso em Apocalipse capítulo 20,
do verso 4 ao verso 6. Pastor, não é muita passagem bíblica? É não. Quanto mais respaldo para o que nós estamos falando, melhor. Vamos ver o que está escrito lá. Apocalipse capítulo 20. Diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal da besta na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem um poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Glória a Jesus. Então está claro para a amada igreja? Nós estamos falando da primeira fase da segunda vinda de Jesus. Ainda tem a segunda fase. Nós estamos falando da ressurreição desta primeira fase. Então, quando alguém lhe perguntar, ou quando você tiver essa dúvida, você vai em Apocalipse e você vai ver que a primeira ressurreição é para os santos, e depois dos 1000 anos é que os injustos serão ressuscitados para serem julgados por suas obras. Então nós perguntamos, o que é arrebatamento? E a resposta é a primeira fase da segunda vinda de Jesus, onde os mortos ressuscitarão com corpo glorioso, e os que estiverem vivos serão revestidos de corpo de glória, serão retirados rápidos da terra ao encontro de Jesus nos ares. Como se dará? No dia e hora que ninguém sabe, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabe. Jesus Cristo descerá repentinamente do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que ficaram vivos serão arrebatados juntamente com eles na nuvem a encontrar o Senhor nos ares. Será desta forma. Quem participará? Somente os que creram em Jesus e foi fiel até o fim. A ressurreição, amada igreja, ela é a conclusão do processo de salvação do crente. Salvação plena. Nós falamos que a salvação, ela começa com a justificação, santificação e glorificação. Então, a glorificação é o processo final da salvação plena do crente. Nós precisamos perseverar até o fim para sermos salvos. Aqueles que desistiram no caminho, não importa o que fizeram no passado, não será levado em conta. Ao passo que muitos não viveram grandes vidas, não foram grandes missionários, mas foram perseverantes até o final, esse receberá do Senhor coroa de vida eterna. Por que ocorrerá o arrebatamento? O arrebatamento ocorrerá por conta do período da grande tribulação. O arrebatamento é a forma que Deus vai se utilizar para preservar os seus santos da ira vindoura. O Senhor havia prometido que Ele preservaria os seus santos da ira vindoura. Mateus 24, 21 diz assim: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Esse será o grande período da grande tribulação, do derramamento da ira do Senhor. Em Romanos capítulo 5, verso 9 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue de Jesus, seremos salvos por Ele da ira. Glória a Jesus. Pastor, qual a diferença que isso faz? Agora, mais do que nunca. Existem muitas correntes de pensamento e muitos pregadores a qual nós admiramos, na verdade, eles fazem parte de uma corrente teológica que nega muito daquilo que a Assembleia de Deus crê. A Assembleia de Deus crê pelas Sagradas Escrituras. Agora, por que nós cremos que haverá arrebatamento? Porque Deus nos prometeu que nos livraria da ira vindoura. Porque se o Senhor não nos arrebatar antes da ira, nós passaremos por ela. E se nós passarmos por ela, então o Senhor mentiu. E você pode dizer para essas pessoas que não creem no arrebatamento. Muitos pregadores que nós admiramos e ouvimos muitas vezes, e dentro de tantas palavras bonitas que ele fala coisas que faz parte da teologia dele que simplesmente não está de acordo com a realidade bíblica. Por que, pastor, posso crer firmemente no arrebatamento da igreja? Porque tem uma ira vindoura e o Senhor prometeu nos livrar dela. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10 diz: e esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Mais uma vez, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10:
Aleluia, é a tua certeza de que Jesus Cristo virá te buscar antes que se desate as iras do Senhor sobre a terra, sobre a incredulidade da humanidade. Eu quero concluir, não vai dar tempo nós tratarmos da segunda fase, mas eu gostaria de concluir com a pergunta: quando isso acontecerá? Aleluia. Quando isso acontecerá? Essa é a grande pergunta. Muitos se fizeram ao longo da história. E não só fizeram, mas tentaram responder. Quando Jesus Cristo vai voltar? Essa é a grande pergunta. E muitos tentam responder, ou tentaram responder. Mas não só no tempo presente. Na época de Jesus, os discípulos também queriam saber. Atos capítulo 1, verso 6. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? E aí Jesus vai responder quando ele vai fazer isso. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Os Tessalonicenses também queriam saber, veja. Aí Paulo vai dizer: mas irmãos, acerca dos tempos e estações, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida. E de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Agora veja bem, Paulo aqui usa uma comparação. Ele diz como as dores de parto aquela que está grávida. Nós temos essa expressão em duas passagens bíblicas diferentes. Uma é no sentido da dor crescente. Vai aumentando à medida que o momento vai chegando. É assim? Muito bem. Então, esses eventos da história é desta forma. A intensidade vai aumentando à medida que se aproxima a volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Mas nesta passagem quer dizer outra coisa. Aqui fala repentino. E ele vai acordar atordoado, não dá tempo de juntar nada. Então pega a mala de trás da porta e nós corremos para o hospital. Ah, entendi. Então é dessa forma a volta do Senhor? É tão repentino? Então nós devemos manter a nossa mala pronta. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo já está estourado, irmãos. Eu quero concluir essa primeira parte da segunda vinda do Senhor com a leitura de Mateus capítulo 24. Eu gostaria que a amada igreja abrisse sua Bíblia. Nós vamos ler apenas do verso 36 ao verso 44. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Eu acredito que nesse momento, de fato, só quem sabia era o Pai, mas que agora o Filho também sabe. É como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo na moinha, será levada um e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Glória a Jesus. Verso 43, mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, quando será a volta do Senhor, meus irmãos? Que hora será? A hora que não penseis. Esse será o momento da vinda do nosso Senhor Jesus.